Fala galera, beleza? Eu sou o VCT e nesta aula nós vamos falar sobre o tema estruturando um time de Axis. Nós sabemos que no Axie Infinity utiliza-se um time de 3 Axis e o intuito dessa aula é falar justamente sobre o papel principal, o papel fundamental de cada um desses 3 Axis que compõem uma equipe. Então, em um primeiro momento, pessoal, só para a gente recapitular, nas nossas aulas mais básicas nós falamos sobre o posicionamento mais padrão que existe dentro do Axie Infinity, que é esse aqui que a gente pode ver na tela. Então, em primeiro lugar, a gente tem o nosso Axie da frente, que é o Axie que, costumeiramente, dentro de uma partida, começa a ser atacado pelo seu oponente, vai ser, em regra, o primeiro alvo do seu oponente. E a gente tem, da direita para a esquerda, o Axie do meio, que é este carinha aqui na tela, e o Axie de trás. Aqui não precisa se prender ao exemplo desses 3 Axies que estão aqui. A ideia é só a gente relembrar esse posicionamento. Pessoal, mais para o final dessa aula, eu vou montar com vocês alguns exemplos de times de Axie Infinity. E o que eu preciso é que vocês não foquem apenas nos exemplos dos Axies que eu vou demonstrar no decorrer dessa aula, mas sim nos conceitos que eu estou utilizando para definir as funções desses Axies dentro do contexto de uma equipe. E aí, para a gente dar início, vamos falar primeiro sobre o Axie da frente. Ele é, pessoal, para quem está acostumado com a nomenclatura de outros jogos, o tanque da nossa equipe. Ou seja, ele é o Axie responsável por absorver a maior quantidade de dano possível do time adversário, protegendo a sua equipe. Então, para isso, para ele fazer esse papel, para ele desempenhar esse papel da melhor forma possível, ele é um Axie que, em regra, tem grande quantidade de vida, possui habilidades, cartas, que possuem um alto potencial de gerar escudo, muitas vezes possui cartas que permitem a ele recuperar a vida perdida, aumentando a longevidade dele dentro de uma partida, e muitas vezes, ali como uma função mais secundária, ele possui as habilidades utilitárias, que é o que a gente chama de utility em vários jogos também. E o que seria essa capacidade utilitária de um Axie? É tudo aquilo que não está diretamente atrelado a causar dano na equipe inimiga e se defender. Então, habilidades como descarte de cartas, roubo de energia, ganho de energia para sua equipe, debuffs que você pode aplicar no time inimigo, enfim, vários recursos que você pode explorar dentro da partida para gerar algum tipo de vantagem competitiva frente à equipe do seu adversário. Trazendo então alguns exemplos desse Axie da frente, em primeiro lugar a gente traz aqui um Axie da classe Planta, que é a classe de longe mais utilizada para fazer esse papel, justamente porque as cartas dessa classe, as habilidades dessa classe, possuem uma sinergia muito grande com a defesa, Elas permitem a você gerar bastante escudo, muitas vezes, possui aquela função utilitária, enfim. 95% das vezes que vocês virem um time de Axie Infinity, ele vai ter nessa função da frente um Axie da classe de planta. E aqui ele possui o máximo de vida possível do jogo, 61 pontos do atributo de vida, e ele possui 2 cartas que têm um alto potencial de levantar escudo, que são a abóbora e a pimentinha, a Hot Butt, como é conhecida. Além disso, ele possui uma carta muito voltada para aquela função de utility, de utilidade que eu citei, nesse caso aqui voltada para o roubo de energia do seu oponente, e possui uma carta, o Cactus, que é basicamente utilizada para causar dano no seu oponente. Mas VCT, esse Axie não deveria ganhar bastante escudo, defender minha equipe? Sim. Porém, muitas vezes, em algumas estratégias dentro do jogo, você quer também que esse Axie ele não possa ser facilmente ignorado pela equipe do seu oponente. E aí, para isso, é importante que você possua algumas cartas que tenham o potencial de causar bastante dano também. Dessa forma, ele é um Axie que, além de proteger a sua equipe, ele consegue incomodar muito bem a equipe do seu adversário. Vindo para o segundo exemplo, mais um planta. Aqui, ele já tem uma função muito mais utilitária. Ele possui também cartas que permitem a ele levantar bastante escudo, mas quando você vem na cartinha Vegetal Bite, que rouba energia, Disguise, que está aqui simplesmente para que você consiga gerar um pouco mais de energia, e a cartinha do Yam, que é uma carta voltada para aplicar veneno, um debuff na equipe adversária, você vê que ele é um Axie que poderia ser mais facilmente ignorado pela equipe do seu adversário. Se ele tiver alguma carta, por exemplo, para direcionar os ataques dele para o seu Axie do meio ou de trás, mas ele é um Axie que consegue agregar muito mais para sua equipe. Seria aquele verdadeiro tá ali para jogar pelo time. E para fechar, aqui só para fugir daquele exemplo assim que vocês vão estar mais acostumados a ver, do Axie de planta que joga na frente, eu tenho aqui um carinha da classe de água, um peixinho, e ele possui algumas características para ganhar um pouco de vida, para
recuperar um pouco de vida que foi perdido na partida, cartas que permitem ele levantar bastante escudo também, e tem duas cartas que estão mais atreladas a essa função da utilidade também, uma delas voltada para destruir a energia do seu oponente e uma delas voltada para geração de energia para sua equipe. Esse aqui, pessoal, não é um Axe que pode ser colocado, encaixado em qualquer equipe para ele funcionar nesse papel do frontline, tá? Do Axe da frente. Ele é um Axe que depende muito da sinergia com os outros Axes da equipe para que ele faça essa função de uma forma adequada. Mais para frente eu vou mostrar a utilização desse Axe dentro de uma equipe e explicar um pouquinho melhor essa sinergia para vocês. Tratando agora sobre o Axe do meio, pessoal, a primeira característica que eu gostaria de reforçar para vocês é que ele é um Axe coringa, ele é um Axe versátil. Em que sentido da coisa? Ele é tanto versátil no momento em que você tem que montar a sua equipe, você tem que decidir para esse Axe do meio se ele vai ser um Axe um pouco mais defensivo, um pouco mais ofensivo, se ele precisa ter alguma função utilitária a mais para agregar para sua equipe de forma geral, e para ele fazer esse papel da melhor forma possível, ele precisa ter habilidades ofensivas e habilidades defensivas. Quando esse Axe passa a ser o alvo da equipe adversária no Axie Infinity, você provavelmente já conseguiu comprar uma quantidade razoável de cartas, você já conseguiu acumular um pouco de energia, e você faz uma leitura daquela situação em determinada partida, se você precisa jogar de forma um pouco mais segura, de forma um pouco mais ofensiva, de uma forma um pouco mais defensiva, e aí você utiliza esse Axe do meio para essa tomada de decisão, para você executar a sua estratégia, a sua tática da melhor forma possível nesse cenário da partida. Eu gosto de comparar ele ao meio-campo de uma equipe de futebol, inclusive. Dá para pensar dessa forma. A gente imagina que o nosso Axe da frente seja o zagueiro, o Axe mais preocupado com a defesa da equipe. O Axe de trás, ele é o que se assimila mais a um atacante, o Axe que vai fazer o gol para a equipe. E o Axe do meio é justamente o meio de campo. Ele pode, em determinadas situações, voltar um pouquinho mais para a retranca, ajudar a sua equipe a defender um pouco mais, mas ele também pode ser uma arma importante para que você seja o mais agressivo possível para executar a sua estratégia. E nesse caso, como um coringa da equipe, muitas vezes o Axe da posição do meio, ele também tem algumas funções utilitárias, especialmente quando o seu Axe da frente, ele não dispõe de alguma habilidade, alguma carta de custo zero, ou não possui formas de gerar ou roubar energia do seu oponente, entram algumas dessas características no Axe do mid, no Axe do meio, para que a sua equipe seja toda balanceada, tenha uma sinergia entre ela de forma geral. Então, características utilitárias de geração de energia, descarte de cartas, aplicação de debuffs, muitas vezes vão ser também encontradas no Axe que joga nessa posição. E aí, o que vocês precisam ter em mente e sempre se lembrar em relação ao Axe do meio? Ele é o Axe que, no meio do jogo, justamente, ele planeja, ele tenta setar o fim da partida da melhor forma possível para o seu Axe que joga na posição de trás. Então, ele tenta acumular a maior quantidade de recursos, utilizar os seus recursos da forma mais eficiente possível, tentando tornar a vida do seu atacante, do Axe de trás, o mais facilitada possível. Trazendo, então, alguns exemplos de Axes da posição do meio, em primeiro lugar eu tenho aqui um peixe, um Axe da classe aquática, que representa muito bem o que é um coringa numa equipe, pessoal, pela versatilidade que ele tem. A primeira cartinha dele gera bastante escudo, então tem aquele viés de se defender em alguns momentos da partida e possui também o potencial de snipar, de atingir diretamente um Axe da classe de pássaro de uma equipe inimiga. E vindo para o nosso segundo exemplo aqui em tela, então, pessoal, a gente tem um Axe da classe de réptil, que é uma classe que naturalmente possui bastante quantidade de vida, como vocês podem ver. E reparem a sinergia que possui este Axe. Ele não só consegue atacar e defender muito bem, como ele consegue fazer os dois ao mesmo tempo. E eu vou te explicar como. Esta primeira cartinha, a Spike Throw, ela permite a você ignorar os Axes do inimigo que tenham bastante escudo, tendo como alvo prioritário o Axe que tiver levantado menos armadura na equipe inimiga. Geralmente, essa é a primeira carta utilizada num turno justamente para que você consiga se utilizar deste efeito. E para que você faça isso, você precisa combinar essa carta com duas outras cartas do seu kit de habilidade. A segunda carta é uma carta de custo zero, então demonstra uma certa preocupação quanto ao gerenciamento de energia, pois você não gasta 1 de energia para utilizar essa carta, e ela adiciona 100% de dano quando combinada com pelo menos uma outra carta. Então a gente já vê aqui no início que a primeira carta precisa ser combinada com outras cartas
para ter o seu efeito sendo aplicado, não é verdade? E a segunda também precisa ser combinada com outra carta para ganhar bônus de dano. Essa é a primeira característica de sinergia, né, que é importante observar, a combinação de cartas. E já as duas últimas cartas, começando pela carta Desarme, ela aplica um debuff no Axe que for atingido por esta carta. Aplica o debuff de velocidade menos que a gente fala, né? Uma redução de 20% de speed daquele Axe que for atingido. E já a última carta, ela causa dano adicional, 30% de dano a mais, quando atingir um Axe que tem efeito de debuff. Ou seja, se você utilizar a carta Desarme em um Axe, aplicando o debuff de Speed menos, mais a carta do Allergic Reaction, você está aplicando bônus de dano naquele Axe. E aí, vamos resumir isso tudo. Como é que esse Axe pode, então, ser utilizado da melhor forma possível, na inúmera maioria das vezes? Você começa o seu combo de, geralmente, 4 cartas por meio do Spike Throw. Você vai atingir o Axe do seu oponente com a menor quantidade de armadura. E você aplica junto a esta carta a cartinha do Desarme e o combo de dano que possui o maior potencial de dano possível, você utiliza 2 cópias da carta Allergic Reaction. Essa combinação aqui, pessoal, é suficiente para abater qualquer Axe do jogo. Então dá para ver que é uma combinação muito forte. E por que eu falei que esse Axe consegue atacar e defender simultaneamente muito bem numa mesma rodada? Porque você levanta bastante escudo por meio da utilização das cartas de Réptil, Spike Throw e Desarme, e considerando a alta quantidade de vida que esse Axe já possui, ele consegue sobreviver a uma combinação de seu oponente e abater nessa combinação de cartas qualquer Axe do jogo. Então é um Axe que vem sendo bastante explorado nessa posição central, nessa posição do meio, justamente pela robustez que ele possui, né, pela alta capacidade de absorver dano que ele possui, juntamente com o grande potencial de dano que ele tem para abater qualquer Axe da equipe adversária. Fechando aqui a nossa lista de exemplos, a gente tem o Axe da classe Beast, ou Fera, né, no português, que é uma classe, pessoal, que possui muitas habilidades voltadas para causar bastante dano. Muitos Axes dessa classe que jogam na posição do meio estão focados ali estritamente em abater o Panta do adversário, né, porque ele ganha um bônus de classe contra o Panta, ou qualquer Axe que esteja no caminho dele, na verdade, mas esse aqui é um pouquinho diferente. Ele possui um pouco mais de utilidade. Por meio das cartas Goda e Rice, ele consegue ter uma preocupação voltada para o gerenciamento de energia. Não só você destrói a energia do seu adversário, como você consegue roubar a energia dele para você, o que é um tempo swing, que a gente gosta de chamar no contexto do card game, muito grande. Você consegue ficar à frente na partida, né? Ditar muito mais o ritmo do jogo à medida em que você tem mais energia que o seu oponente. Então ele tem essas duas cartas com essa função mais utilitária, né, que também conseguem gerar um pouquinho de escudo para ele, e também voltado para essa parte da energia, você tem uma carta de custo 0 que causa um dano bacana, 60 de dano, podendo ter bônus a ser aplicado, e consegue, em muitos casos, né, quando ataca classes de Aqua, Pássaro ou Down, comprar uma carta para você. Então, toda uma preocupação com gerenciamento de energia, causa bastante dano, e se você bota aí na conta também o Sinister Strike, você tem um kit completo para incomodar o seu oponente do início até o momento em que esse Axe for abatido numa partida. E para fechar, os 3 Axes que compõem um time de Axie Infinity, a gente tem esse carinha aqui, que é o Axe de trás, ou backline, DPS, carry. Existem algumas nomenclaturas que estão sendo utilizadas para esse carinha aqui, mas o fato é que este aqui é o Axe que fica posicionado na retaguarda do nosso time, na parte mais de trás do nosso time. E isso é muito relevante porque isso faz com que esse Axe geralmente seja o último Axe vivo da nossa equipe. Salvo algumas exceções em que o seu oponente tem alguma habilidade, alguma carta que possa priorizar este Axe de trás como alvo dos ataques dele, esse Axe aqui vai sobreviver e vai jogar o final do jogo pra gente. E justamente por esse motivo do posicionamento da sua equipe, esse Axe aqui tem esta característica do primeiro tópico. Ele é moldado para um contra um, ou em alguns casos até mesmo 1 contra 2 contra uma equipe adversária. Esse aqui é o cara que vai ficar vivo. Então, nesse sentido, quando você só tem ele à sua disposição, quando o seu Axe da frente, quando o seu Axe do meio forem abatidos, você precisa ter um conjunto de habilidades que tem uma forte sinergia com esse 1 contra 1 que ele vai jogar. Não tem mais a sinergia da equipe.
Agora ele tá ali, é ele e o oponente. Então você tem que ser muito forte nesse um contra um. E que premissas, né, que características são importantes para que você jogue esse um contra um da melhor forma possível? Uma delas, que em regra, estes axes da última posição, eles querem utilizar uma carta de custo zero para jogar esse um contra um. Em um cenário, pessoal, em que você tenha pouca energia, você vai jogar esse um contra um final, o seu axe contra um axe do seu oponente, ter à disposição uma carta de custo zero pode ser um grande diferencial para você, com 2 de energia, conseguir fazer um turno com 3 cartas, 4 cartas, até mesmo se você tiver essas 2 cópias da carta de custo zero. E isso pode ser um salto assim no poder de um turno muito grande para você jogar esse um contra um. Então, nesse sentido, na grande maioria das vezes, vocês verão que este axe que joga na última posição, ele tem uma carta de custo zero. Trazendo aqui, então, alguns exemplos desses axes que jogam na posição de trás, na back do nosso time. A gente tem aqui, em primeiro caso, um axe da classe de Aqua, um peixe, né, como a gente está acostumado a falar. Ele possui aqui uma carta de custo zero, então muito alinhado aquilo que eu vinha explicando para vocês, a relevância de ter uma carta de custo zero para esse um contra um final, ou até mesmo um contra dois em alguns casos, né? Duas cartas que aplicam bastante dano. É extremamente relevante que o seu axe de trás ele tenha cartas que apliquem bastante dano para você jogar esse um contra um. Afinal, se você ficar apenas se defendendo, a tendência é que seu oponente ele consiga achar alguma vantagem, porque ele não vai estar sendo ameaçado na partida. Então, na inúmera maioria dos casos, você vai contar com pelo menos duas cartas que aplicam bastante dano nesse axe que joga na back. E aí, só ressaltando que, inclusive, a carta Revenge Arrow, né, ou Risk Beast, ela é uma carta de longo alcance que vem sendo bastante utilizada, considerando a cartinha Gravel Ant, que vocês podem ver na tela, que é uma carta que desabilita todas as cartas corpo a corpo de um axe. E aí, quando você está naquele um contra um final, se você não tem essa versatilidade entre cartas ranged, né, de longo alcance, e cartas melee, que são corpo a corpo, você acaba ficando refém do seu oponente, né, por acaso ter algum axe da posição de trás que utiliza o Grovel Ant. Se ele tiver, provavelmente você vai perder a partida se você não tiver diversificado o tipo de dano, né, desses ataques que o seu axe possui. Então, só uma observação, tá, pessoal? Então, Kaku, custo zero, duas cartas que causam bastante dano. E você tem aqui o Koi, que é uma carta bastante explorada neste carinha aqui, que é o Aqua, né, que joga na posição de trás, que é justamente para que você consiga dar outspeed no seu oponente. Uma vez que você esteja nesse cenário de um contra um, você ter a prioridade em um turno, você ser o primeiro axe a atacar, pode significar uma vitória para você. Porque no momento em que você abater o seu oponente, independentemente da quantidade de dano que ele fosse imprimir no seu axe, que ele fosse causar no seu axe, você vai impedir que ele te ataque justamente porque ele foi abatido antes de conseguir fazer isso. Então vocês vão ver que muitos axes que jogam nessa posição de trás, pensando nesse um contra um, eles se utilizam de alguma forma de dar outspeed no seu oponente, de você ter mais velocidade, mais speed que seu oponente, para que você possa, turno após turno, ser o primeiro a atacar. Vindo para o nosso segundo exemplo, a gente tem um axe da classe Dusk, que é uma classe muito forte no jogo, possui bastante vida, bastante speed, e este carinha aqui é o que a gente chama de Dusk Terminator, tá, pessoal? Com uma leve adaptação, ele utiliza a carta Double Talk em vez da carta Tiny Turtle, que pode até ser vista aqui embaixo, esta cartinha aqui. Então vocês podem observar que ele tem uma carta de custo zero, pensando naquela questão da gestão de energia no fim do jogo. Ele tem uma carta Ranged, que tem um pouco de relação com a questão do Grovel Ant, que poderia ser utilizado contra você. Ele tem uma carta que permite ele se defender e aplicar um debuff, um stun, um atordoamento em um axe inimigo. No momento em que você joga esse um contra um, o seu oponente terá que atacar esse axe. E quando ele atacar esse axe, quebrando o seu escudo, ele irá ficar sob efeito de stun. Então essa carta torna-se absurdamente forte no momento em que você está nesse um contra um, porque você pode garantir que você sempre vai inutilizar uma carta do seu oponente quando ele te atacar. E para fechar, a gente tem aqui o Allergic Reaction, que já foi exemplificado em um axe anterior, que é uma carta que permite a você causar bastante dano, causar 130% de dano a axes que estejam sob efeito de debuff, né? Esse efeito de redução de velocidade quando você utiliza o lagging.
ou sob efeito de Sleep, quando você aplica o Double Toque. E vejam que bacana esse combo aqui. Quando você joga com o seu último Axe, a tendência é que você já tenha conseguido comprar todas as habilidades de que ele dispõe. Cada uma dessas 4 cartas aqui, provavelmente você vai ter comprado as 2 cópias dessas cartas no decorrer da partida. E se você conseguir segurar as cópias das cartas Double Toque e Allergic Reaction, você consegue causar uma quantidade muito alta de dano no Axe do seu adversário, conseguindo passar pelo escudo dele, ignorando o escudo do Axe inimigo. E para fechar os exemplos dos Axes que jogam na posição de trás, a gente tem um Réptil, que também possui uma carta de custo 0, que aplica um debuff no Axe que for atingido. Esse efeito, né, o Fragile, ele faz com que o dano causado ao escudo do nosso oponente seja dobrado. Então é muito forte nesse 1 contra 1 final, porque o seu oponente vai levantar escudo e você vai ter que atacar ele. Então nada mais justo que causar o dobro de dano, não é verdade? A gente tem também a cartinha do Tiny Turtle, que é uma carta muito boa no 1 contra 1 também, aplica aquele efeito de stun e faz com que o seu oponente tenha que jogar uma de suas habilidades fora. Inclusive, pessoal, nesses cenários, nessas situações, que as cartas de custo 0 também se encaixam muito bem. Se o Axe do seu oponente aplicar esse efeito de stun no seu Axe, você vai querer se livrar desse stun, jogar uma carta fora que tem o custo 0, que é uma carta um pouco mais fraca que uma carta de custo 1. Por isso também uma premissa desses Axes que jogam na posição de trás de terem uma carta de custo 0 é bastante relevante, visto que esta cartinha aqui, o Tiny Turtle e o Snail Shell, ambas aplicando efeito de stun, pelo fato de elas serem tão prevalecentes assim no cenário atual do jogo. E aí, vindo para a terceira carta, o Desarme, pasmem, mais uma vez, o terceiro dos nossos 3 exemplos, que traz uma carta que permite a você dar outspeed no seu oponente. Como eu falei, é muito importante você ter a prioridade nesse 1 contra 1 final. Muitas vezes é o divisor de águas para determinar se você vai ganhar ou perder uma partida. E por fim, uma carta, a Tiny Dino, ou Tiny Swing, que possui bônus de dano quando ela é utilizada do turno 5 para frente. E isso é muito alinhado a esse Axe que joga na posição de trás, né? Como eu falei, ele é o Axe que vai jogar a inúmera maioria das partidas no fim do jogo, né? Vai ser o Axe que você vai ter disponível para jogar o fim da partida. E geralmente as partidas terminam depois do turno 4. Turno 5, 6, 7, muitas vezes se estende muito mais do que isso. E aí, nesses cenários, essa carta aqui ganha um potencial, um bônus de dano infinito, absurdo. E isso faz, considerando todas essas características, né? Custo 0, aplicação de debuff, bônus de dano no fim do jogo, faz com que este aqui seja uma ótima opção também de late game, de Axe, da backline para o seu time. Pessoal, vocês lembram que no início dessa aula eu falei para vocês que nós iríamos montar times de Axes? Chegou o nosso momento, eu vou montar 3 times com base nos 9 exemplos que foram demonstrados para vocês no decorrer dessa aula. O que eu gostaria que vocês se atentassem é quanto ao conceito desse time, quanto ao conceito desses axes e suas características, e não apenas aos axes em si. Os axes, individualmente falando, eles desempenham um papel numa equipe, e é isso que eu preciso que vocês entendam, fechado? E antes de eu demonstrar esses exemplos para vocês, primeiramente eu preciso destacar que características, que premissas são fundamentais para que vocês consigam reconhecer e estruturar um bom time de Axie Infinity. Vamos ver esses conceitos? Em primeiro lugar, em relação a essas características de um bom time de Axis, eu preciso que você entenda que todo time possui uma estratégia, uma condição de vitória muito bem estabelecida. Todo time vai ter suas forças, suas fraquezas, e é fundamental que você entenda qual é a estratégia, a win condition do seu time. Fazendo isso já é um primeiro passo para você entender um pouco mais sobre as estratégias desse jogo e para que você consiga reconhecer também quais são as condições de vitória dos seus oponentes em um eventual momento quando você tiver um pouco mais de experiência. Isso é fundamental para que em meio a uma partida você consiga identificar as melhores jogadas, as melhores estratégias, táticas a serem adotadas para que você consiga chegar cada vez mais perto de ser um jogador com alto nível de eficiência dentro desse jogo. Em segundo lugar, tem todo o aspecto da gestão de energia. Esse é um aspecto muito relevante para um time de Axie Infinity. Todos os recursos que você utiliza,
cartas, energia, são fundamentais que você utilize eles de forma eficiente para que você consiga gerar vantagem frente ao seu oponente. É importante sempre ter em mente que esse aqui é um jogo em formato 1 contra 1. É você contra o seu oponente, você tem sua estratégia, ele tem a dele, e geralmente ganha aquele jogador que é mais eficiente com os seus recursos. Então, não poderia ser diferente. Um bom time de Axie Infinity possui uma gestão de energia muito eficaz. E aí, para essa parte da gestão de energia, a gente pode desdobrar isso em geração e roubo ou destruição de energia do seu oponente. Então, ter cartas que desempenham esse papel pode ser uma mão na roda ali para todo esse gerenciamento de energia da sua equipe. Além disso, toda e qualquer equipe um pouco mais competitiva nesse jogo terá pelo menos uma carta de custo zero distribuída entre seus axes, ok? Não estou dizendo que você tem que ter uma carta de custo zero para cada axe, mas é importante que haja um balanceamento do custo de energia dessas cartas para que vocês o tempo todo tenham jogadas fortes e consigam gerar pressão sobre o oponente de vocês. Fechado? Outro aspecto muito importante, a diversificação do dano. E o que eu quero dizer em relação a isso? A gente sabe que algumas classes possuem bônus de vantagens de classe mesmo, né? Bônus de dano quando atacam axes de classes específicas. E nesse sentido, se eu tenho apenas habilidades de uma mesma classe, se eu enfrentar uma classe sobre a qual eu tenho uma desvantagem, eu vou ter muita dificuldade de abater esse axe. As minhas cartas vão perder a eficiência delas. Em vez de eu causar 100 de dano, eu estou causando 85. E nesse sentido, eu vou acabar tendo que utilizar, acabar tendo que despender de um pouco mais de recursos para abater esse axe. Então, nesse sentido, muitas vezes é uma boa prática você ter formas diferentes, habilidades diferentes para lidar com situações diferentes. Ou seja, se eu quero abater um planta do meu oponente, que é ali o axe da frente dele, seria muito interessante eu ter disponíveis cartas de Beast ou Bug, que é a fera ou inseto, respectivamente, porque são classes que possuem vantagem contra a classe de planta. Além disso, né, existem outras classes, cada qual com a sua vantagem, que podem ser utilizadas para que você tenha uma equipe um pouco mais bem distribuída, uma equipe um pouco mais consistente frente às diversas variedades de composições que vocês forem enfrentar. Então, essa preocupação de não ter uma comp que a gente diz 880, né, que é muito forte contra uma coisa só, mas pouco eficiente contra outras composições, geralmente é uma boa estratégia também. Outro aspecto extremamente relevante é a sinergia que possui os seus axes da sua composição e a sinergia entre as habilidades desses axes. Mais para frente, por meio de exemplos, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês, mas, obviamente, né, um time ele é composto por 3 axes. Independentemente do quão fortes forem esses 3 axes, se eles não tiverem nenhuma sinergia entre si, se eles não se comunicarem, o seu time não vai ser forte. Isso é muito importante ser ressaltado. Fechado, pessoal? Então, vamos para alguns exemplos desses times que foram montados. Então, trazendo o nosso primeiro exemplo, pessoal, eu tenho aqui uma composição de planta Double Aqua, ou planta peixe-peixe, como muitos brasileiros gostam de chamar. E aqui, pessoal, eu não vou focar muito na estratégia específica desta composição, e muito menos nesses axes aqui especificamente. O que eu vou demonstrar para vocês é que, dentre aquelas características básicas para você ter um bom time de axes, que esse time aqui atende a todas elas, certo? Então, vamos começar. Condição de vitória, win condition. Qual a condição de vitória dessa equipe aqui? É uma equipe agro, uma equipe agressiva, em que você quer ditar o ritmo do jogo, tá? É o que a gente chama no card game como tempo, que é literalmente você conseguir ser o jogador que está colocando a pressão no seu oponente, que está ditando o ritmo da partida, que está fazendo com que o seu oponente tenha que reagir às possibilidades que você tem durante a partida. Esse time aqui, pelo fato dele ter 2 aquas nas posições do meio de trás, que são axes que possuem bastante speed, em regra vão atacar primeiro que os axes do seu oponente. Você gera uma pressão no sentido dele tentar extrair o valor dos axes dele antes que eles sejam abatidos, porque no momento em que você consegue acumular muitos recursos com o seu axe do meio e de trás, você consegue praticamente impedir que os axes do seu oponente joguem, porque você consegue imprimir uma grande quantidade de dano, fazendo com que as cartas que seriam utilizadas por aquele axe não sejam utilizadas, afinal ele foi abatido.
Então essa é uma estratégia muito sólida para esse arquétipo aqui, para essa composição do Planta Double Aqua. Segundo viés, gerenciamento de energia. Vocês vão observar que apesar de o meu plantinha da frente, o meu Axe da frente, não dispor de uma carta de custo zero ou do desgaste, por exemplo, que consegue gerar energia para a equipe, vocês vão ver que o meu Aqua do meio, ele tem o Tailslap, o Nimo, que é uma carta de custo zero, que gera energia para a minha equipe. Então, toda essa preocupação quanto ao gerenciamento de energia é fundamental numa equipe. Além disso, o nosso Aqua de trás, ele possui uma carta de custo zero, que, como eu bem apontei para vocês, é muito importante ali, mais para o fim do jogo, mas no início da partida também acaba sendo muito relevante para que você consiga acumular recursos para você ter mais fôlego lá naquele final do jogo. Outro aspecto, diversificação do dano. Geralmente, a dificuldade, inclusive, do Planta Double Aqua é passar pelo Planta adversário, tá? O Axe que geralmente é o Axe da frente da composição do seu inimigo. É a maior dificuldade quando esse time, principalmente, ele possui Aquas mais puros, com cartas de dano apenas da classe de Aqua, que é uma classe que possui perda de dano quando ataca um Axe de planta. Nesse sentido, vocês podem observar que aqui no meu exemplo, os meus Axes de água dessa equipe, eles possuem cartas de Beast, de fera, justamente para causarem um pouco mais de dano no Axe de planta do meu inimigo, para eu passar, para eu superar essa barreira inicial que vai estar sendo imposta a mim a cada jogo que eu jogar. 95% das partidas, eu vou enfrentar um Axe de planta na composição do meu time inimigo. E aí, outro ponto muito importante. Em regra, os Axes que jogam na frente, os plantas, eles não possuem tanta capacidade de causar dano assim, o que é diferente para este carinha aqui. Se vocês observarem, ele possui duas cartas que causam bastante dano, justamente para que eu consiga, ainda com mais consistência, perpassar essa barreira do estágio inicial do jogo, causando bastante dano no planta do meu oponente. Então, dá para notar aqui toda uma preocupação quanto a essa diversificação do dano, tá certo, pessoal? E para fechar, em relação ao último ponto deste time aqui, sinergia entre a equipe e sinergia às habilidades da equipe. E aí eu volto a mencionar essa questão do meu planta da frente. Ele é um planta que não tem carta de custo zero e não gera tanta utility assim para minha equipe, justamente para que eu possa contar com as habilidades dele que podem causar dano num planta adversário. Aliado a isso, aliado ao fato de eu não ter essa utility no meu Axe da frente, o meu Axe do meio consegue gerar energia e o meu Axe de trás tem uma carta de custo zero também, para todo o viés do gerenciamento de energia da minha equipe. Então fica bem claro aqui, pessoal, que existe toda uma sinergia estabelecida, eu tenho uma condição de vitória definida, eu consigo diversificar o meu dano para que eu não tenha uma dificuldade tão grande assim quando eu enfrentar uma composição específica, e esse time aqui eu posso apontar para vocês que é um time muito sólido e consegue ter resultados muito consistentes dentro do jogo. Vamos para o nosso segundo exemplo? Em relação a esse segundo exemplo aqui, pessoal, é um dos poucos times do jogo que dá para citar que possui um combo muito bem estabelecido, especialmente devido ao Axe do meio que eu expliquei anteriormente, que consegue abater qualquer Axe do jogo se ele tiver as cartas certas a serem utilizadas. E aí um ponto muito importante, qual que é a condição de vitória desse time, a estratégia geral desse time? É um time um pouco mais lento que o comum, ele tenta ganhar um pouco mais de recursos no início do jogo, justamente para que você consiga juntar as peças, as partes do combo do seu Axe do meio, e para que você consiga levar esse jogo para um late game, para um jogo final com seu Axe de trás, também com uma forte combinação de cartas, podendo imprimir uma grande quantidade de dano. Aqui a gente não tem uma diversificação do dano muito grande, mas nem precisa, tá, pessoal? As cartas causam tanto dano e, em regra, né, como você enfrenta muitos axes de planta no início do jogo e você causa esse dano não diversificado com cartas de bug, né, de inseto, que possuem bônus de dano quando atacam plantas, essa característica acaba sendo um pouco deixada de lado aqui e acaba sendo um pouco menos relevante nessa composição. Em relação à geração de energia, vocês podem observar que o meu planta da frente, o meu Axe da frente, ele possui uma carta de custo zero que gera energia para mim. Então, eu estou conseguindo aqui juntar recursos com o meu Axe da frente, justamente para que os meus Axes de trás eles consigam imprimir essa grande capacidade de dano que eles têm, por meio do seu combo, do Axe do meio, ou por meio do combo do Axe de trás. E por fim, sinergia entre os Axes.
vocês vão observar que tanto o meu Axe do meio quanto o meu Axe de trás, eles utilizam a carta Allergic Reaction, que é aquela carta que causa bônus de dano quando ataca um Axe sob o efeito de debuff, tá certo? E se vocês observarem, o meu Axe da frente, o meu planta, ele possui uma carta do Yam, que é justamente para eu envenenar os Axes da equipe do meu adversário. Então, no momento em que eu conseguir aplicar algum stack de veneno nesses Axes, eu já estou garantindo o debuff necessário para que eu consiga gerar mais dano com os meus Axes do meio e de trás. Então, dá para ficar muito claro aqui a sinergia entre essa equipe, tá certo, pessoal? Vamos para o nosso próximo exemplo? Então, para o nosso terceiro exemplo, pessoal, é uma composição pouco usual. Provavelmente muitos de vocês nunca viram esse time em ação, mas é um time que só é possível ser montado e ser eficiente por causa da sinergia que possuem seus axes e as habilidades desses axes. Então, para começar, quais são as condições de vitória desse time? Possui duas, sumariamente. A primeira delas é a disrupção do plano de jogo do seu oponente. É você, de fato, impedir que o seu oponente execute a estratégia que ele planejou para o time dele da melhor forma possível, por meio de cartas que destroem a energia do seu oponente, roubam a energia do seu oponente e até mesmo aplicam efeitos de stun nos axes do seu oponente. Dessa forma, você está sempre impedindo que ele execute exatamente aquilo que ele planejou executar contra o seu time, tá certo? E a segunda win condition dessa equipe é justamente o exaurimento, a exaustão de recursos do seu oponente. E aqui eu vou trazer a seguinte reflexão para vocês. Observando esta composição de equipe, imaginem que vocês estão jogando contra esse time. O que vocês fariam no turno 1 com 3 de energia contra essa equipe? Que eu vou te dizer para vocês. Se vocês decidirem gastar a energia de vocês para que ela não seja destruída, para que ela não seja roubada, vocês têm que ter em mente o seguinte: vocês conseguem abater este carinha aqui que joga na posição da frente? Vocês conseguem abater este Aqua que joga na frente? Pois se você não conseguir, mesmo que você tenha gastado os seus 3 de energia e não ter sua energia roubada ou destruída, provavelmente esse carinha aqui vai atacar no próximo turno e vai conseguir recuperar a vida dele, porque ele possui bastante velocidade. Então vocês veem que situação difícil que é jogar contra esse time. Desde o turno 1, você já está sob pressão para decidir o que é a melhor jogada a se fazer. É eu gastar a minha energia de forma eventualmente ineficiente, porque o meu oponente pode voltar recuperando a vida do frontline axe dele, ou será que eu segurar meus recursos, a minha energia, e ter o risco de ter essa energia roubada ou destruída? Então é uma situação muito difícil em que você coloca o seu oponente, e é justamente devido à sinergia do axe do mid e do axe da frente que você consegue jogar toda essa pressão para cima do seu adversário. Segundo ponto relevante, gestão de energia. Meu axe da frente consegue gerar energia com o Nimo. Meu axe do meio não só possui uma carta de custo zero, como também consegue roubar energia, ou no balanço de energia ali também consegue destruir a energia do meu oponente. E o meu axe de trás possui uma carta de custo zero também, que é tanto eficiente mais para o late game, para o fim do jogo, como também é relevante desde o início. Se eu quiser causar uma grande quantidade de dano, eu posso utilizar minha carta de custo zero e deixar muito mais eficiente o dano que eu irei causar com o meu axe do mid, por exemplo. Então é um axe que já possui ali, na disposição dos seus 3 axes, uma preocupação muito clara quanto ao gerenciamento de energia. O terceiro ponto relevante, diversificação do dano. Então o meu axe da frente ele já causa bastante dano, possui cartas de água que têm vantagens contra algumas classes, como uma fera, por exemplo. Possui uma carta de Beast, que causa aquele dano a mais contra a planta. O meu axe do meio, não preciso nem dizer, é extremamente eficiente, muito forte para causar dano nos axes de planta do seu oponente. E na back, eu tenho 3 cartas de réptil que também possuem suas vantagens de classe. Então, dependendo do axe que for o meu alvo em um determinado momento da partida, eu posso ir me planejando nas minhas rodadas para que eu sempre gere um pouco mais de eficiência no dano que eu vou causar com as minhas habilidades dos meus 3 variados axes. Isso é muito importante para que vocês consigam gerar o máximo de eficiência possível dentro desse jogo, tá certo? E por fim, em relação à sinergia entre as habilidades e os axes da minha equipe, como eu bem citei para vocês, eu só consigo fazer com que esse meu axe da frente
este Aqua aqui de Double Anemona, ele seja extremamente eficiente nessa equipe, porque eu possuo um Beast, uma fera que tem a capacidade disruptiva de destruir ou roubar a energia do meu oponente. Uma estratégia muito sólida contra Axis que conseguem se curar, que tem alta capacidade de cura do seu HP, é você, em um mesmo turno, em uma mesma rodada, levar ele do 100 de HP para o 0 de HP. Mas nesse caso aqui, você dificulta isso para o seu oponente, porque ele não tem tempo suficiente de acumular recursos, carta, energia, para que ele consiga jogar 4, 5, 6 cartas numa mesma rodada, batendo o seu Axe da frente. Então, vejam que esse Aqua aqui, esse Axe da frente, ele só se torna efetivamente um tanque porque eu tenho um Beast, uma fera, que tem esse potencial de frear a equipe do meu adversário. Muito bacana, né? E aliado a isso tudo, nesse viés de destruo energia, atrapalho a estratégia do meu oponente, curo um pouco da vida do meu Axe da frente, eu consigo ganhar tempo na partida para que o meu Axe de trás acumule recursos e para que ele tenha o bônus de dano desta carta, do Tiny Swing ou Tiny Dino, para que ele consiga brilhar naquele 1v1 ou 1v2 final, garantindo uma vitória para minha equipe. Então vocês podem ver que é uma equipe que possui muita sinergia entre suas cartas, seus axes, e justamente por isso que ele consegue atingir aquela win condition dele, aquele potencial de ganhar bastante partidas. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro as características que definem a função de um Axe em uma equipe e a que características vocês devem se atentar também para julgar se um time de Axes ele é sinérgico, ele não é, se ele é bom ou ruim, especialmente se vocês estiverem pensando em estruturar um time de vocês. A gente fica por aqui e se vê na próxima aula. Tchau, tchau.